Olá, então, sabemos que estribos inclinados, desde que eles estejam inclinados no sentido correto, eles tendem a gerar uma estrutura de maior resistência com uma menor quantidade de aço, certo? Mas como que será feito esse dimensionamento? Bom, a primeira coisa que a gente vai entender é que os estribos eles são mais solicitados próximo aos apoios, né? Então, conforme a carga vai sendo aplicada em uma viga, ela vai se acumulando e ela se concentra nos apoios. Nos apoios, nós temos uma força cortante, que é o que o estribo resiste, certo? Os estribos, se eles forem armados retos, certo? Então tem um estribo aqui, né? Digamos, o apoio está aqui, certo? O apoio está aqui, estribo aqui, certo? Então vários estribos assim. O que vai acontecer? Bom, eu vou ter o estribo aqui e uma diagonal de compressão do concreto, certo? Então eu vou ter essa diagonal de compressão e a cada estribo, certo? Ou a cada dois estribos, né? Dependendo da altura da sua viga e o espaçamento deles. Se nós deixarmos os estribos inclinados, o que vai acontecer? Se minha diagonal de compressão está nesse eixo, eu posso colocar o outro estribo mais afastado, né? Então eu posso deixar eles mais afastados conforme eu inclino esses estribos, certo? Então, como seria feito esse dimensionamento? Bom, o dimensionamento ele é muito similar ao dimensionamento de uma viga de concreto armado com estribos retos. Só tem uma informação a mais, que é uma majoração da resistência, certo? Então, primeira coisa que eu vim aqui na tabela de vigas de concreto armado. E já deixei aqui na tabela de vigas uma viga relativamente problemática. Eu tenho uma viga aqui de 14 por 50, certo? Eu tenho um vão livre de 5,70 metros com 30 centímetros de apoio cada lado, certo? Ela apoia 6 metros de laje, então tem 3 metros à direita e 3 metros à esquerda de laje que vai direto para ela, certo? Então nós temos uma laje relativamente considerável. E nós estamos aqui atualmente com estribos de 5 milímetros cada 8, então relativamente bem próximo, né? A gente tenta trabalhar com estribos entre 10 e 20 centímetros, atualmente estamos com 8, né? Tem estribos bem próximos. Pode ser utilizado, mas a gente já está próximo do limite, né? Se eu aumentar, por exemplo, um estribo de 6,3 cada 12, se eu colocar um estribo de 8 milímetros, é cada 20. Só que se eu falar para o ferreiro que eu quero que ele comece a dobrar estribo de 8 milímetros ao invés de 5, ele vai querer me matar, certo? Porque é muito mais complicado dobrar um estribo de maior diâmetro, né? Ainda mais quando são várias dobras, como é o caso de estribos, e são muitas peças, certo? Então, vamos manter aqui e ver o que eu consigo fazer com a inclinação, certo? Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, inclinação dos estribos, certo? Então, ou ângulo dos estribos pode ser, então, ângulo dos estribos, certo? E esse ângulo dos estribos é que vai me dar uma modificação. A princípio, os estribos ficam a 90 graus, então eles ficam retos, certo? Então, 90 graus é o valor inicial, certo? Como que seria a fórmula? Bom, a fórmula é o ASW, certo? Essa mesma fórmula aqui. Eu só pego essa fórmula aqui da resistência e eu divido isso, a fórmula da área de aço necessária, né, por cisalhamento, e divido isso por, abre parênteses, o cosseno, certo, de radianos, certo, de 90 graus, ok? Pego isso, fecho parênteses, mais o seno de radianos, seno aqui, certo? Então, seno de radianos, ele está querendo consertar, sem problema, desse aqui mesmo, ok? Fecho parênteses e fecho parênteses novamente, sendo que aqui é seno com N, ok? Então, aperto Enter e não mudou nada, né? Realmente, o dimensionamento já era reto, então atualmente não está mudando nada. Vamos imaginar agora que eu vire o estribo 15 graus. O que aconteceria? Bom, se eu virar ele 15 graus, ele vai para 75 graus, certo? Com 75 graus, já ganha um centímetro, pode afastar um pouquinho mais os estribos. Aí 75 graus não é um ângulo considerável. Vamos imaginar 60 graus. Bom, com 60 graus eu já consigo cada 11, né? Então já está bem mais próximo da realidade, certo? Se eu mudar para um estribo de 6,3, já vai para 17, né? Já é um espaçamento relativamente aceitável, né? Já é um espaçamento bom entre estribos, né? Próximo de 15 é o ideal para vigas, né? Já é costume executar nesse tamanho, né? Pode se executar até mais, 20, 25, até 30, né? Mas normalmente se trabalha ali entre 12 e 20, sendo mais comum 15, ok? Bom, e se eu estivesse trabalhando com 45 graus? Bom, com 45 graus eu tenho ainda 11, né? Apesar de que teve uma pequena diferença aqui no SW, de 3,52 para 3,40, continua a cada 11, né? Por quê? Bom, vamos pegar essa fórmula aqui inteira, certo? Então, vamos copiar essa fórmula aqui mesmo, certo? E vamos jogar, digamos, aqui embaixo, colocar eficiência, ou colocar aqui na tabela fora, né? Eficiência dos estribos. Posso colocar aqui em cisalhamento. Então, eficiência dos estribos, certo? Então, do ângulo gerado pelos estribos. E essa fórmula vai ser igual a, então, colocando aqui, igual a
abre parênteses, né? Essa fórmula aqui, fecha parênteses, certo? Então, atualmente, eu estou com uma eficiência, né? Os estribos estão aguentando 41% a mais do que normal, né? Eles normalmente tem 100%, estão com 141,4, certo? Então, tenho um valor aqui já considerável. Se eu tivesse 30 graus, eu ainda teria bem próximo, teria 136. Então, já tem valores quase iguais, né? De 136 para 141 são diferenças bem pequenas, tá? Claro, voltando para zero, a gente vê que é 100%. E a gente vê que com, ou 90, né, a gente faz aqui o ângulo, né, x ou y, 75 já tem um aumento de 22%, 60 já estão bem próximos, né, 136, e o máximo aqui realmente é 45 graus, que é 141%, certo? 30 graus já vai começar novamente a enfraquecer e gerar estribos bem longos, certo? Então, geralmente estribos, o ideal é trabalhar entre 30 graus, ali, 30 graus, né, ou 30 graus com x ou 60 graus com y, né, isso aí é 30 graus com y, 60 graus com x, seria bem próximo do ideal, né. Dá para trabalhar também com 45 graus, mas isso já é estribos um pouco mais longos, certo? Aqui a gente vê que se nós trabalharmos realmente com estribos relativamente inclinados, a gente consegue aumentar o espaçamento deles consideravelmente, né? De 8 centímetros para 11 centímetros já é um ganho, certo? E com certeza tem um aumento do tamanho dele, né? Mas esse aumento é inferior ao ganho que a gente tem pela menor quantidade de estribos, certo? Mas sempre lembrando que os estribos devem ter formato de V. Os estribos com formato de A não têm essa função, certo? Tanto que se eu colocasse 105 graus, eu já perco eficiência, eu preciso de estribo de cada 5. Se eu colocar 120 graus, eu perco mais resistência ainda, né? Então, eu tenho estribos aqui agora a cada 2, né? É um absurdo isso, né? E se eu trabalhar 135 graus, eu vejo que os estribos não têm eficiência nenhuma, certo? Por quê? Porque se o ângulo de compressão do concreto está aqui e o estribo está aqui, o estribo está ajudando na compressão, né? Ele não está fazendo o serviço dele, que é tracionar, né? O concreto se vira na compressão e o aço vem auxiliar na tração, certo? Então, estribos sempre em V ou retos, tá? Ideal em V pela economia e nunca estribos em A, certo? Por quê? Porque estribos em A não dão resistência ao concreto. Uma pequena, ínfima, né? Uma pequena redução na carga de compressão do concreto e menos ainda ali na redução de deformação apenas pelo aumento de aço, né? Mas isso aí é menos que 1% mesmo, é uma coisa que a gente nem considera na conta de tão pequeno que é, certo? Então essa é a função dos estribos na diagonal, reduzir a quantidade de aço. Não é para reduzir flecha, não é para nenhuma outra função, é apenas para reduzir a quantidade de estribos, certo? Então seria isso, até a próxima.